queria saber como é que a senhora avalia o governo Lula atual, principalmente na área econômica, que é uma área que tem sido tão falada em relação a taxas e etc. E também como a senhora vê a fuga de empresários para o Paraguai, também por razões econômicas. A gente fala que o Haddad, ele é o melhor ministro da economia do Paraguai, porque as empresas estão indo todas para o Paraguai. É um desastre econômico que o Lula está fazendo com o Brasil. Ele não tem um teto de gastos, né? Ele tem um piso de gastos. O Lula fez, durante nosso ano como líder da minoria, nós fizemos mais de 100 pedidos de informação aos órgãos, os ministros não respondem para a gente ter transparência nas contas públicas. A gente percebeu que o Lula, ele já fez pedalada fiscal, como por exemplo no programa Pé de Meia, já denunciamos, mas parece que lá no Congresso, por conta da governabilidade, as pessoas querem fazer vista grossa, tudo aquilo que há de errado economicamente. Então, por exemplo, o programa Pé de Meia, que é um programa, na minha opinião, de compra de voto de adolescente, porque começa a ser pago ali no ensino médio, logo ali com 16 anos, quando o adolescente começa a votar, eles dão R$200 por mês. Se passa de ano, dá R$1.000 ao final de cada um dos 3 anos do ensino médio. E simplesmente pela pessoa estar cursando o ensino médio. E ao longo desse programa social, o Lula, num determinados meses, ele não tinha, na Caixa Econômica que faz a operação desse programa, ele não tinha saldo para fazer o pagamento. E ele acabou fazendo uma operação de crédito dentro da Caixa Econômica. E a lei de responsabilidade fiscal é muito clara ao dizer que não pode fazer uma operação de crédito para pagar programa social, que isso é crime de responsabilidade fiscal. Nós denunciamos para o TCU, denunciamos na Câmara, fizemos pedido de impeachment, mas não há vontade política para fazer o impeachment do Lula, porque foi praticamente uma pedalada fiscal igual a que a Dilma fez. Além disso, o Lula tem operado muito com fundos paralelos à questão orçamentária oficial. Ele cria fundos, faz as empresas públicas investirem, faz gastanças generalizadas sem prestar contas à população brasileira. Então, e um gasto generalizado, e a gente nem sabe onde que ele está gastando. O governo está desorganizado, está gastando mais do que está batendo recorde de arrecadação e recorde de gastança. Irresponsabilidade fiscal, é por isso que o nosso juro está altíssimo, é por isso que a inflação está pegando, por isso que os investidores estão fugindo, o risco Brasil está aumentando. Então, se continuar nessa toada, nós vamos ter o maior IVA do mundo. Aliás, o secretário da Receita Federal, Robson, falou que eles não irão divulgar, que é temerário divulgar as alíquotas que eles pretendem aplicar da reforma tributária, não o farão até a segunda quinzena de outubro. Ele falou, não, é temerário, nós não faremos isso, só faremos depois da segunda quinzena de outubro, porque não vai pegar bem, não sei o quê. Ou seja, já vai vir mais uma bomba para o brasileiro pagar, sendo que a gente já trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto. Vamos ter o maior IVA do mundo. Então, aonde que vai parar isso? Eu lembro que teve uma entrevista do Haddad onde ele falou o seguinte: toda e qualquer atividade humana tem que ser taxada. Então, a gente vai ficar cada vez mais sufocado. E quem vai sofrer? É quem vive com margens menores. É o assalariado, é o pequeno empreendedor. Enfim, nós estamos diante de um caos econômico e fiscal. Esse cenário, deputado, de muito gasto, de inflação, ele tende a se acentuar até as eleições, né? Porque o governo não vai querer deixar a economia piorar ainda mais, né, até lá. E a tendência é que para o ano que vem essa bomba vai estourar no colo de quem assumir esse governo, seja mais um governo Lula, seja um outro governo. Há quem diga até que é um cenário parecido com o que aconteceu com a Dilma, e acabou ela herdando essa situação, e aí a gente viu o que aconteceu, né? Você acha que um eventual governo Flávio teria a capacidade de superar essa situação, ou corre o risco até de ser considerado culpado por uma situação ainda pior ao assumir o governo, ou ter muita impopularidade pelos cortes que vão ter que ser feitos? Enfim, já parou para pensar nisso? Sim, nós tivemos uma conversa com o Adolfo Saxida, que foi braço direito do Paulo Guedes, e também ele deu uma palestra sobre isso, e ele falou que o Brasil é tão rico e tem tantas potencialidades que em 1 ano e meio eles consertam a economia. E ele fez uma palestra de 1 hora para explicar como isso seria possível. Só que o grande desafio digamos, caso o Flávio ganhe, é chegar e mostrar com transparência como ele pegou o Brasil.
Porque a própria Simone Tebet estava dando muita entrevista nesse sentido, que o próximo presidente que pegar o Brasil não vai conseguir pagar as contas obrigatórias. Hoje, 92% do orçamento é de contas obrigatórias primárias. Então, qualquer presidente... Eu lembro que o Bolsonaro não tinha como investir, porque ele tinha 6% do orçamento discricionário. E o resto estava tudo já carimbado. E o Bolsonaro, ele cumpriu o teto de gastos herdado do Temer. Então, o Bolsonaro foi muito responsável fiscalmente. Por isso que não fez grandes obras, etc., porque ele fez um ajuste fiscal. Ele ia fazer a reforma administrativa e depois a tributária, mas daí veio a pandemia, só para relembrar os fatos, né? Mas conseguimos fazer a reforma previdenciária, que já está insuficiente de novo. Então, os desafios do Brasil são grandes, e o grande problema do Brasil não são as pessoas que empreendem, que trabalham. O grande problema do Brasil é justamente nós termos 55 milhões de brasileiros que vivem do Bolsa Família, em detrimento de 39 milhões de carteiras assinadas, ou seja, tem mais gente que ganha Bolsa Família do que gente que trabalha oficialmente. E pessoas que ficam com essa ideia de que ficam de dependência do Estado. Então, nós temos um grande desafio que é mudar culturalmente essa mentalidade de que não se deve esperar do Estado, que o dinheiro do Estado é o dinheiro do pagador de imposto, é o nosso dinheiro. Não existe o papai Lula que vai te ajudar, o Estado que vai te ajudar. É toda a sociedade que paga essa conta. E que essa conta vai ficar cada vez mais cara e a vida vai ficar cada vez mais difícil se a gente continuar nesse rumo. Então, acho que esse é o nosso desafio enquanto direita, simplificar o discurso e mostrar essa realidade dura que a gente vai ter pela frente se não tiver austeridade fiscal. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Você faz parte de um grupo de pessoas que está constantemente em busca da verdade. Se você é como os milhares, que percebe o debate público atual muito raso e superficial, eu te convido a dar um passo no sentido contrário, saindo dessa bolha de desinformação. O que você viu agora é apenas a ponta do iceberg. Nossa missão é muito maior, é um resgate. Queremos devolver aos brasileiros o acesso à nossa cultura, à nossa história e a uma educação que realmente forme o indivíduo. Ação! Um trabalho que tem mudado milhões de brasileiros e que, para continuar, precisa de você. Só é possível produzir esse nível de conteúdo com essa seriedade sendo independente. Não temos patrocínio de governo e jamais aceitaremos R$1 do dinheiro público. Nossa única fonte de receita, o que mantém toda essa estrutura de pé e nos permite oferecer vídeos gratuitos como este que você acabou de ver, é a nossa comunidade de membros assinantes. A oportunidade que eu quero te dar agora é a de sair da posição de espectador e se tornar um viabilizador dessa causa. Ao assinar a Brasil Paralelo, você não ganha apenas acesso a um catálogo com o que há de melhor em educação e entretenimento no país. Você garante que conteúdos assim continuem tendo um lugar, com a qualidade que você exige e com a credibilidade que o Brasil precisa. Toque agora no link aqui embaixo, escolha o seu plano e venha ser parte de algo maior. Muito obrigado pela confiança e te vejo na nossa plataforma de membros.